Querido irmão, querida irmã, para esta quarta-feira da 12ª semana do tempo comum, nesse dia 22 de junho, temos como proposta de reflexão o texto de Mateus 7, do versículo 15 a 20. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, o alerta do evangelho de hoje é sobre o cuidado com os falsos profetas. Como distingui-los? Pelos frutos. Esse é um teste infalível. As ações e as práticas revelam quem são. A vestimenta e as bonitas palavras podem enganar. O verdadeiro profeta é aquele que anuncia a mensagem do Mestre, revelada no Evangelho, e denuncia tudo o que deteriora a vida das pessoas. Os falsos profetas são como lobos que se aproximam das pessoas para alimentar seu ego e seu interesse. A advertência de Jesus é para todos os que se dizem seus seguidores, mas principalmente para as lideranças das comunidades. O ensinamento de hoje se refere também aos critérios para discernir as ideologias e os programas propostos pelos poderosos em favor de alguém. Os meios de comunicação podem manipular as mentes em favor de objetivos obscuros das elites. Querido irmão, querida irmã, alguém pode pensar que tratar bem os outros, percebê-los como irmãos, ser generosos e caridosos com eles, nos faz um povo sem percepção do mal que existe no mundo. Ao contrário, estamos atentos para não sermos enrolados, instrumentalizados, explorados. Ao menos foi o alerta de Jesus. No meio do rebanho pode haver lobos vestidos de ovelhas que escondem seus verdadeiros interesses e suas reais pretensões. São falsos profetas. Quando Jesus ou as primeiras comunidades falavam de falsos profetas, faziam referência a lideranças, influenciadores que simulavam estar falando ou agindo em nome de Deus. Para distinguir bem, ensinou Jesus, é só ficar atento ao resultado de suas ações, a seus frutos. A árvore se conhece por seus frutos. Querido irmão, querida irmã, a proposta desse dia, rezar o Salmo 90. O Senhor te livra do laço do caçador. Reze assim comigo. Ó Jesus, divino Mestre, livra-nos de proclamar tuas palavras nos templos, nas praças e nas redes sociais somente por interesses egoístas. Ensina-nos a unir pregação com a prática de boas obras. Amém.
Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desta quarta-feira, da 12ª semana do tempo comum, nesse dia 22 de junho, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos indicados, Segunda de Reis, capítulo 22, 8 a 13, capítulo 23, 1 a 3, também o texto de Mateus 7, o versículo 15 a 20, rezar o Salmo 118. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você poderá agora acompanhar a leitura do segundo livro dos Reis e a sequência dessa reflexão aplicada à vida. Naqueles dias, o sumo sacerdote Eucias disse ao secretário Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. Eucias deu o livro a Safã, que também o leu. Então o secretário Safã foi à presença do rei e fez-lhe um relatório nesses termos: Os teus servos juntaram o dinheiro que se achou no templo e entregaram-no aos empreiteiros encarregados do templo do Senhor. Em seguida, o secretário Safã comunicou ao rei: O sacerdote Elcias entregou-me um livro, e Safã o leu diante do rei. Ao ouvir as palavras do livro da lei, o rei rasgou as suas vestes e ordenou ao sacerdote Elcias, a Aicã, filho de Safã, a Acobor, filho de Miqueias, ao secretário Safã e a Asaías, ministro do rei: Ide e consultai o Senhor a respeito do povo e de todo o Judá, sobre as palavras deste livro que foi encontrado. Grande deve ser a ira do Senhor que se inflamou contra nós, porque nossos pais não obedeceram às palavras deste livro, nem puseram em prática tudo o que nos fora prescrito. Então o rei mandou que se apresentassem diante dele todos os anciãos de Judá e de Jerusalém, e subiu ao templo do Senhor com todos os homens de Judá e todos os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, do maior ao menor. Leu diante deles todo o conteúdo do livro da aliança que tinha sido achado na casa do Senhor. De pé sobre o seu estrado, o rei concluiu a aliança diante do Senhor, obrigando-se a seguir o Senhor e a observar seus mandamentos, preceitos e decretos, de todo o seu coração e de toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança escritas naquele livro. E todo o povo aderiu à aliança. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, nunca é tarde para voltarmos para os caminhos de Deus e colocar em prática os seus ensinamentos. É o que vemos na primeira leitura de hoje, em que o rei encontra o livro que continha os mandamentos de Deus e manifesta a sua preocupação porque até então não se estava vivendo o que o livro continha. Assim, o rei reúne a todos e determina que a partir de então todos voltarão a obedecer à lei de Deus, refazendo com ele a aliança. Essa atitude tem muito a nos ensinar. São muitas as vezes que nos desviamos dos ensinamentos de Deus ou não damos importância. Porém, num dado momento de nossa vida, por algum motivo ou acontecimento, nos reencontramos com o que Deus quer de nós e damos uma guinada na vida. Alguns fazem isso já no ocaso da vida, mas para Deus não importa o tempo. O que importa é que em algum momento da vida
Voltemos para os seus caminhos, voltemos a Ele, pois nos acolherá com amor de Pai. Porém, é preciso atenção e cuidado. Primeiro, para não abusar da misericórdia de Deus e fazer coisas erradas, cientes do erro, só porque seremos perdoados. Segundo, para não nos deixarmos enganar por aqueles que chegam até nós com discursos comoventes, mas com segundas intenções. Ou então, crer naquilo que os meios de comunicação ou as redes sociais dizem que é o certo. Um olhar atento e com o coração orante é o meio mais seguro para não nos desviarmos do caminho de Deus. No Evangelho, Jesus alerta os seus discípulos sobre os falsos profetas. O falso profeta é aquele que não caminha nos caminhos de Deus, os que se desviam do seu caminho, embora sigam por outros caminhos, conservam estrategicamente as características dos verdadeiros profetas, e isso acaba por confundir as pessoas. Quem julga pela aparência acaba caindo nessas armadilhas e desviando-se também do caminho. Para que isso não venha a ocorrer com os seus discípulos e com suas ovelhas, Jesus ensina no Evangelho de hoje como identificar o falso profeta. Basta ver as suas ações. É pela prática que se reconhecem os verdadeiros e os falsos profetas. Pelo discurso fica difícil saber quem está falando a verdade, porque qualquer um pode falar bem, ter uma boa retórica, mas é na hora da ação, da perseverança e da constância na fé e nas boas obras que vamos distinguir quem age por interesse e quem age na gratuidade. Vemos muito disso em períodos de eleição. Surgem pessoas cheias de boa vontade, com promessas tentadoras, e quando têm oportunidade, usam a própria igreja para obter seus objetivos. Depois da eleição, fazem como o diabo, saem para voltar em outra ocasião oportuna, outras eleições. Os que têm boas intenções são perseverantes, agem sempre com transparência e não são oportunistas. Fazem o bem em qualquer época e lugar e não medem esforços para estar com os que dele precisam. Não fazem propaganda de seus atos e revelam bondade no seu proceder. Assim, por meio de comparações e breves parábolas, Jesus nos ensina a identificar pessoas e situações boas e más. Lobo com pele de ovelha são os que se fazem passar por bons para ludibriar e roubar os bons. O resultado das suas ações é que revela quem eles são. Assim ocorre com as árvores de Jesus. Árvore má produz frutos maus. Árvores boas produzem frutos bons. Frutos bons são os que servem para o consumo. Frutos maus são os venenosos, que não servem para nada. Árvores más podem ser cortadas para não ocupar o lugar das árvores boas. Por fim, o Evangelho conclui com uma sábia sentença: pelos seus frutos vós os conhecereis. Querido irmão, querida irmã, assim também acontece conosco. Revelamos quem somos por nossos atos, por aquilo que fazemos, pela maneira como agimos, enfim, pelo que produzimos. A fidelidade à aliança com Deus é que vai revelar se somos bons ou maus profetas e se praticamos ou não boas obras. Portanto, está aí, querido irmão, querida irmã, essa meditação que deve ser feita assim
com muito cuidado no dia de hoje, aplicando à própria vida, observando, discernindo bem a palavra de Deus. E reze assim comigo. Ó Jesus Divino Mestre, livra-me de proclamar tuas palavras nos templos, nas praças e nas redes sociais somente por interesses egoístas. Ensina-nos a unir pregação com a prática de boas obras. Amém.